1 Pedro, no capítulo 1. Versículo 17 ao versículo 23. 23 não, 25. Quem pode ler para nós aí? Do 17 ao 25. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado antes, nesses últimos tempos, em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva operosa por toda a eternidade. A qual é viva e operosa por toda a eternidade. 23 nisso? Então 25. 25. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que lhe foi evangelizada. Então, olha só, olha que interessante que Pedro vem falando conosco. Pedro vem falando se invocamos por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Nós precisamos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Então todos nós estamos em uma peregrinação. Todos nós estamos vivendo através de uma peregrinação. Nós pertencemos a Deus, nós temos uma origem, que é Deus. Deus é a nossa origem. O céu é a nossa origem. Nós vamos habitar na terra, mas o céu é a nossa origem. Mas olha que interessante, ele fala que não foi com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, passada pelos nossos pais. Eu queria continuar, eu queria só que a gente pensasse sobre isso. Não, nós fomos resgatados por algo precioso, da maneira vã que os nossos pais nos legaram. Por que vã? Ele está falando aqui, porque tudo que não é de Deus, que nós vamos trabalhando, tudo que não é de Deus, tudo que não revela a Cristo, se torna vã sobre a terra. Não faz sentido. É vazio. É destituído de vida. Porque a vida está em Cristo. Lembra que ele mesmo fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que nós aprendemos como maneira de viver, que foi legado pelos nossos pais, que não manifesta a Cristo, isso é vã. Não faz sentido, nós não podemos ficar agarrados, porque o precioso sangue de Cristo nos resgatou disso. Por que eu quero tocar nesse ponto aqui conosco agora? Porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida de acordo com
o legado que os nossos pais, mesmo sem compreender, mas nós vivemos isso porque a minha família já viveu isso, eu aprendi isso com meu pai, e eu acho que é assim. E assim a gente vive. Sendo que toda a vida está dispensada em Deus. É Deus que sabe como nós temos que viver a vida. Toda a vida está nele, porque ele é a vida. Se ele é a vida, ele tem o aspecto de como nós podemos viver a vida. Quem é o autor da vida sabe como a gente pode viver a vida. Por isso que é muito interessante que ele fala assim, ó, se você perder a sua vida, você vai achar a vida. Você já parou para pensar nisso? Que coisa doida que Cristo fala assim, ó, tá bom, como que é perder a vida? Você para pensar às vezes, fala, o que é perder a vida? Acho que é por esse mundo, né? Também. E Tem um direito mais de escolha. também, ó, que nem a Selimar falou algo interessante. Perder a vida para este mundo. O que seriam as coisas do mundo? Abra aí sua Bíblia em 1 João capítulo 2. Vamos ver aí 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Então vai fazer mais a sua vontade. Isso aí. Primeiro João capítulo 2, a partir do versículo 15 ao versículo 17. Quem pode ler para mim, por gentileza? Não amem no mundo, nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todas as coisas do mundo, os desejos da natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida não provêm do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando, e também seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que é o mundo? O mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Isso é o que está no mundo. E olha que interessante, eu piro nesse texto porque ele fala aqui, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas do mundo. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus, mas isso que há no mundo não foi feito por Deus. Deus, 15 a 17. O desejo fora de Deus. Aí fala assim, da onde que surgiu isso? Aí a gente tem que ir lá para Gênesis 3. Porque esse ponto que João está tratando, ele está nos trazendo a ideia de lá de Gênesis 3. Lembra que nós vamos trabalhando que a forma que a mulher ela quis comer da árvore, ela quis comer através de um desejo, ela teve um desejo, lembram disso? Abram lá em Gênesis 3. Vamos abrir lá em Gênesis 3 para ver esse texto melhor, todos juntos. Gênesis 3. Gênesis 3, do 1 ao versículo 6. Do 1 ao 7, quer dizer. Quem pode ler para nós do 1 ao 7? Gênesis 3, do 1 ao 7. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: não podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis.
Olha, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Olha só que interessante, versículo 6. Ela viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha que interessante. Então, quem criou um desejo contrário à palavra de Deus? Quem falou com ela isso que despertou? Lembra que nós já havíamos trabalhado sobre isso? Então, quem despertou na mulher todo esse desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida é Satanás. Satanás criou um sistema de governar o mundo pelo desejo. Qual? Então, como ele governa o mundo? Através dos homens que têm desejo fora daquilo que está na lei do Senhor. Soberba da vida, o desejo dos olhos. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Isso é a forma como ele controla o mundo. Até hoje. Até hoje. Porque isso não procede de Deus. Porque Deus, nosso Pai é um Pai legislativo. Ele criou uma lei. E tudo que nós fazemos de acordo com a sua lei, prospera. Lembra que ele fala em Josué capítulo 1? Olha que interessante. Vamos abrir lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 5 a 8. Quem pode ler do 5 a 8, por favor? Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés pediu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Deu certo? Até o 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Uau! Quantas vezes a gente já viu 10 passos para o sucesso da vida? Não. Levanta cedo, cumpre metas. Que mais que você sabe aí? Faça planejamento. Fala palavras positivas sobre você. Amor próprio. E tudo isso, o Senhor tem a regra dele de ser bem sucedido. A sua Torá, o seu ensino. É a maneira como ele tem, porque pense comigo, Deus criou o mundo. Ele criou o mundo debaixo de leis. O mundo vive de acordo com a lei de Deus. Tudo que está no mundo, ele segue a lei de Deus. Abra aí comigo em Gênesis 8. Gênesis 8 e também Jeremias. Fica com a mão segurada, aquele que estão com a... Fica com segurada aí em Josué, que nós vamos voltar para ele. Mas abra aí em Gênesis 8. Aqueles que estão com o aplicativo é mais fácil, né?
Gênesis 8. Gênesis 8, versículo 21 e 22. E Jeremias 31. Eu tô vendo se é o 31, não é? Quer falando sobre a lei? Não, que ele fala se é o que ele fala que se ele pudesse desfazer a lei como Davi, acho que é o 32. É o 31, 35, não? Dá uma olhadinha. 31, as estrelas. Isso. Isso aí. O Gênesis 31, 35. Jeremias 31, 35. Jeremias 31. Vai primeiro Gênesis 8, 21 e 22. 18 ou 8? 8. Eu falei 18? Não, 8. Gênesis 8, 21 e 22. Quem pode ler para nós, por favor? O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão os seus ciclos naturais. Uau! Olha o que o Senhor está falando. O Senhor está falando então que ele não ia mais amaldiçoar a terra com o dilúvio. Ele não ia mais destruir a terra com o dilúvio. Antes, o que ele iria fazer? Ele fala assim, enquanto durar a terra... Porque primeiro ele fala uma coisa aqui interessante. Ele fala assim, ó, porque a imaginação do coração do homem é amar desde sua meninice. Desde quando ele nasce, é pequenininho, aí lá vem o maldoso. Olha o maldoso aí. E a gente acha bonitinho, né? Já falamos isso no domingo, né? Eu falo assim, ai, que criancinha linda, ele é tão bonitinho. Personalidade forte. Ele tem uma personalidade forte, não, ele é mau mesmo. Ele é mau. Ele é mau. É a intenção má mesmo. É o pecado ali, ó. Olha o pecado ali. A astúcia, a sagacidade. A gente fala que ele é bonitinho, ó, bonitinho, ele é forte, né? Ele parece comigo assim, ó. Eu não quero comer, ó, que bonito ele tá fazendo. Não, ele é mau mesmo. É mau. Ele é mau. Mas ele fala aqui. Bem que nós estamos aprendendo antes, né? Enquanto a terra durar. Enquanto a terra durar, algo vai acontecer sobre ela. O que é? Semeadura, colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto a terra durar, semeadura e colheita. Aí a pergunta para nós, o quanto você tem semeado? É o quanto você tem colhido. Porque se Deus falou que isso vai acontecer enquanto durar a terra, lembra de 2 Coríntios capítulo 8, aquele que pouco semeia, 9, pouco semeia, pouco colhe. Por quê? Pouco semeia, pouco colhe, porque isso é um mandamento de Deus. Tudo que a pessoa semeia na terra, colhe na terra ou pode colher sim ou não na terra? Colhe na terra. Não depois. Colhe na terra. Mas mesmo Depois também. Depois, Pode ter umas agravantes. o que você semeou na terra, colhe na terra. Pode vir uns agravantes posteriores. Depois, Mas e onde está o Depois- perdão nesse tempo da ignorância? de onde está o quê? Onde vai haver o perdão? Você, na ignorância, semeie frutas amargas. Sim. Aí depois você está colhendo só terrível depois, consequência daquilo que você plantou. Aí a gente, ó, por que eu quero falar nisso? Porque assim, ó, muitas vezes a gente vai olhar a nossa colheita e fica, ah, mas por que eu estou colhendo isso daqui? Você que plantou. Aí, beleza. Aí você se arrependeu, você começou a plantar algo diferente. Você vai colher depois algo diferente. Entendeu? Porque a gente não pode se esquecer que é semeadura e colheita. Existe tempo?
Você planta e demora um tempo para colher. Nós não podemos, é um princípio de Deus. Enquanto a terra durar, haverá semeadura, a colheita. Então nós precisamos semear. Se nós quisermos colher, nós precisamos semear. Pedro pergunta para Cristo: Senhor, nós abandonamos tudo. O que vai acontecer conosco? Vocês que abandonaram tudo, você vai receber 100 vezes mais. Casas, Nessa vida, família, irmãos, mães, pais, com perseguição. agora e no futuro. Porque é uma lei de Deus. Porque a terra funciona por lei de Deus. Então nós precisamos, eu queria falar um pouquinho assim, de semear. Quanto mais você semeia, abra aí sua Bíblia, segura aí Jeremias 29, Josué, e vamos abrir em 2 Coríntios 9. E faz muito sentido, Braga, porque, como ali Mateus 3 vai dizer, os filhos do reino é uma semente. Então, ou seja, a maneira que vivemos é a semeadura. A maneira que aplicamos a nossa vida é a semeadura. Ou seja, se nós estamos sendo misericordiosos, vamos colher misericórdia. Se nós estamos sendo compassivos, pacientes com outros, vamos receber também. Então a nossa vida é a semente que nos deu. Nós vamos semeá-la. Nós vamos chegar aí num texto maneiro depois. Mas primeiro vamos ler aqui 2 Coríntios 9. É esse que está escrito. 2 Coríntios 9, o quê? Tem a ver com a colheita? É esse aqui? Isso. 6 ao... 6 ao 11. Quem pode ler para mim de 6 ao 11? Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pensar ou com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que semeia, que supre a semente ao que semeia e põe ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graça. Uau! Então, o porquê que eu quero tocar nesse assunto agora? Sabe por quê? Nós estamos acabando um ano no calendário do nosso Pai. No calendário de Deus, nós estamos próximos para iniciar quase um novo ano. Então, um novo ano, esse ano vai começar em outubro. Um novo ano começa-se tudo de novo. Para começar tudo de novo. Então, eu já quero preparar vocês para que o próximo ano vocês possam colher bastante. Mas para que você colha bastante, você vai ter que aprender a semear. Quem semeia pouco, colhe pouco. O porquê disso? Porque é um princípio de Deus. É Deus que fez isso. Então nós precisamos semear bastante para colher bastante.
As Escrituras falam sobre isso. E tudo que você semeia, você colhe. Tudo. Um outro texto. Não com pesar e nem obrigação, né? Mas com alegria de coração. Alegria de coração. Porque Deus ama. Obrigado. Deus ama. Alegria é o adubo da semente. Semear com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Isso. Deus ama isso, cara. Deus ama. Doido, né? Deus ama. Tá falando de tudo, né? Não só de dinheiro. Não, assim, é tudo. É tudo que você possa, tudo que você semear. Dinheiro, seu tempo, amor pelas pessoas, misericórdia, bondade, tudo. São sementes. A sua vida é uma semente. E o que for sacrifício também, que vai abrir mão, né? Tudo é uma semente, não é um sacrifício. É semente. Tudo é semente. Não é sacrifício. Sacrifício é você sacrificar o que você pensa para poder se voltar a Deus. Esse é o sacrifício de Deus. Que ele fala que o sacrifício é um culto racional. É o que você pensa. Sacrifício não é dar dinheiro. Vem fazer um sacrifício. Faça o sacrifício, irmão. Não, isso é balela. A colheita, né? Isso é mentira. A fogueira só. É. A colheita. Isso é mentira de Satanás. Isso é engano de Satanás. É logicamente que aquele que dá muito recurso com alegria, pensando no princípio correto, ele também colhe bastante. Não porque ele está dando, porque é uma lei, é um princípio. Exatamente. Vou dar pensando logo no retorno. Isso aí é uma troca. É uma lei. Você dá, você vai receber. É uma lei de Deus. Se der com alegria. Você plantou. Alegria é o adubo. Você plantou. Vou contar uma coisa para vocês assim, ó. Enquanto eu era representante de uma empresa, não sei se produtos dessa empresa tem aqui, Multilaser. Tem? Bastante. Isso. Então eu vendia Multilaser em Curitiba. Então, assim, eu ganhava bastante, muito bem, né? Eu ganhava um bom ordenado. Então as pessoas em casa, e o pessoal não fazia nada. Eu falei, não mete a mão no bolso não, cara. Eu vou comprar. E era abundância para tudo que tá lá. Churrasco quase todo dia. E aquele que gosta de tomar vinho, era vinho todo dia. E as pá, tudo doido. Loucura, tô doido. E eu gosto de fazer isso. Só que aí o tempo mudou. Passou as coisas. Aí eu falei assim, agora eu não tenho. Aí eu vou nas casas dos outros. Aí tem uma pessoa que fala assim, Fabão, agora isso aqui é para você. Você plantou bastante, agora você colhe. Toma. Você recebe. Você às vezes não recebe do jeito que você imagina. Porque nós imaginamos coisas. Deus sempre honra aquilo que é dele. Deus sempre honra. Mas assim você semeou sem pensar. Sem pensar, não semeei. Porque são sementes. Princípio. Nós temos que entender que é princípio. E Deus trabalha com princípio. Por isso que eu estou trabalhando a ideia da legislação de Deus e o que entrou no mundo. Então vamos pegar o foco daquilo que eu estou falando. Eu estou falando de legislação. Deus é um Deus legislativo. Ele trabalha com leis, porque ele criou essa lei. Se ele criou essa lei, se eu entro nessa lei, eu sou beneficiado por essa lei que ele criou. Então nós precisamos entrar na lei de Deus para poder ser beneficiado da lei de Deus. Então tem pessoas que estão quebrando a lei de Deus, eles falam assim, pô, minha vida não dá certo. Por quê? Você está quebrando uma lei de Deus. Corrija o que você está fazendo, quebrando a lei de Deus, e você vai ver funcionar. O que ele falou para Josué, medita nessa lei dia e noite. Se você meditar nessa lei dia e noite, você vai ser próspero. E na lei existem princípios, mandamentos e promessas. É tudo isso daí. Por isso que o justo em si, ele vive pela fé, porque ele está sendo fiel à lei de Deus. A lei de Deus. É uma fé, fala assim, Senhor, eu acredito nisso que você colocou. Você falou sobre isso. É a minha fé, cara. Eu vou fazer. Eu vou fazer sobre isso. Porque eu vou ter. Daquilo que você está falando. Eu creio naquilo que você está falando.
Porque é você que falou, não é ninguém que está me falando, não é um pastor, não é um líder, não, é você, está escrito. E se está escrito, eu vou fazer. Abra aí sua Bíblia em Gálatas 6, versículo 7 ao 10. Gálatas 6. Não, do 6 ao 10. Vamos olhar do 6 ao 10. Quem pode ler para nós? Gálatas 6, do 6 ao 10. Mas a pessoa instruída na palavra deve partilhar todas as coisas boas que possui com seu instrutor. Não se iludam, ninguém faz Deus de burro. A pessoa colhe o que semeia. Quem continua a semear no campo da velha natureza, a fim de cumprir suas exigências, posteriormente colherá a destruição. Mas quem semeia no campo do Espírito, colherá do Espírito para a vida eterna. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desistirmos, no tempo certo colheremos. Assim, sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família dos fiéis, por meio da confiança. Uau! Por meio da fé. A fé é sinistra. Então olha o que ele está falando. Se você é instruído na palavra, compartilhe todos os bens, todas as coisas boas que você recebe com aquele que está te instruindo. Todas as coisas boas. Uma notícia boa. Um alimento bom. Todas as coisas boas. Tudo que é bom para você, compartilhe com aquele que te instrui. Porque de Deus, ninguém se zomba. O que ele está falando? Ninguém zomba de Deus. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você continua plantando da velha natureza, o que é a velha natureza? O que ele está falando aqui? Paulo está falando da velha natureza, ele está falando o que João está falando. Se você planta através da sua cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida, você colhe corrupção. Se você planta pensando na lei do Espírito, o que é do Espírito? É você fazer tudo aquilo que é a lei de Deus. Você colhe, o que ele fala? Ele fala que você colhe para a vida eterna. Tudo isso gera créditos a você para a vida eterna. Aí ele fala algo importante. Ele fala assim, não se canse de fazer o bem. E aqui é uma chave poderosa. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos cansamos de fazer o bem. Verdade. Às vezes não vê o retorno, né? É isso aí. Aí o que a gente faz? Se cansa. Aí quando eu me canso, o que as escrituras falam que acontece? Aí é uma brecha isso aí. Entra uma brechazinha do... O que ela fala? Se você se cansar, você não vai colher. Isso. Misericórdia de nós, amigo. Misericórdia porque a gente se cansa. Misericórdia porque a gente não trabalha com a fé. Entendeu? Por que a gente não trabalha com a fé? Porque, abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. O Jeremias já ficou para trás, né? Mas nós vamos voltar lá. Uma hora a gente volta para lá. Tá fluindo, deixa 2 Coríntios 5, nós vamos ver aqui por que a gente se cansa. 2 Coríntios 5, versículo 7. O que diz aí para mim? 2 Coríntios 5, versículo 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Porque andamos por fé e não por vista. Por que nós se cansamos? Porque ainda nós andamos por vista e não por fé. Então estou dando chaves para vocês hoje.
A gente só se cansa quando a gente olha as coisas pela nossa vista, pela natureza humana. A gente não olha as coisas na ótica de Deus. Aí a gente se cansa. Cansei, cara. Não adianta fazer o bem, não. Quer saber de uma coisa? Quero mais saber de nada. Frustrações interiores. Aí a gente deixou de andar por fé. E começou a andar por aquilo que a gente está vendo. Aí a gente não colhe. Por quê? Desfalecemos. Deixamos de colher. Então tudo que você semear, você vai colher. Abra aí também 1 Coríntios 15. Esse é um texto poderoso. Vamos continuar vendo sobre semeadura. A partir do versículo 36. Olha o que diz. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra é a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e a outra das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, e a outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se em corpo natural, ressuscitará em corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma em alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão natural, depois espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então olha que Paulo está falando aqui algo poderoso. Toda semente precisa morrer, ou seja, você é uma semente. O que precisa acontecer com a sua vida? Morrer. Em primeiro lugar, você precisa morrer. O que é morrer? Morrer para a sua ideia de mundo e morrer para a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Tudo isso é uma forma de regência que Satanás rege o mundo. Então ele sempre fala para nós assim: ei, não faça tal coisa não, para isso, deixa de ser bobo, deixa de ser trouxa, para de fazer para os outros. O que é isso? Soberba da vida. Sempre Satanás vai atuar através dessa esfera e ele forma um tipo de pensamento. Aí o homem cai nessa e deixa de semear no espírito. Então nós somos uma semente, nós precisamos em primeiro tempo morrer para esse tipo de pensamento, para vivermos o tipo de pensamento de Deus. E depois ele começa a falar coisas interessantes. Olha o que ele fala: assim nós vamos semear o nosso corpo corrupto e vamos ressuscitar em um corpo incorruptível. Nós vamos ter um corpo incorruptível. Nós vamos ter um corpo igual de Cristo. Nós vamos ter um corpo que vai atravessar paredes. Nós vamos ter um corpo que você vai estar aqui agora e daqui a pouco eu vou para Jerusalém e você vai aparecer lá em Jerusalém. Parece doido, né? Mas isso vai acontecer se nós semearmos a nossa vida sobre a terra. Eu desisto disso, Senhor. Desisto do quê? Dos meus ideais para viver os teus ideais. Então todo esse tempo, lembra que nós estamos trabalhando, eu estou falando assim, nós vamos
continuar, você pode continuar trabalhando, querido, mas você vive, você enterra a realidade de que todo mundo trabalha para ter segurança. Não, você já tem segurança, porque você tem Deus. Você não precisa trabalhar para ter segurança, você trabalha porque é um mandamento. A sua segurança vem de Deus. O que muda é a maneira como você enxerga as coisas. Você enxerga agora tudo pela fé e não pela vista. Que está ligado à vista, à maneira de viver. Que Com certeza. tradições. É a soberba da vida. Não, eu vou trabalhar porque eu preciso de uma boa... Aposentadoria. Uma boa aposentadoria. Você pode ter aposentadoria, querido, mas a aposentadoria não é a sua segurança. A sua segurança é Deus. Uau. O problema não é a pessoa que recebe. Que bom, a minha mãe recebe 2 aposentadorias. Uma que é da morte do meu pai e outra é a aposentadoria dela, velhinha vifaceira. Glória a Deus por isso. A velhinha vifaceira. Porque ganha uma boa, só pra ela, pô, ganha 4 conto. Tá bom, velhinha. Ô, velhinha vifaceira. Ô, velhinha faceirinha. Então, mas a segurança não está nisso. A segurança está em Deus. É Deus que nos traz segurança. Aquele que nos deu a semente, que é o nosso corpo para semear. É a Deus. Por isso que eu tô falando, porque às vezes a gente fala, a pessoa fala, não, mas você quer largar tudo isso? Não, tem pessoas que podem largar, tem pessoas que vão largar isso, que Deus tem um propósito para aquela vida, para fazer tal coisa. Não é todas as pessoas que vão largar. Você vai trabalhar, você pode ter uma boa aposentadoria, ok, mas não fique seguro nisso. A sua segurança é Deus. Veja isso como uma semente. Sempre como uma semente. Inclusive a aposentadoria que você vai ter Tudo. sempre vai ser uma semente. Tudo. Então, o que eu estou falando? Para a gente mudar a nossa ótica de visão. A maneira como nós enxergamos o mundo. Nós precisamos enxergar o mundo da ótica de Deus e não da ótica que Satanás nos apresenta. Por isso que nós precisamos andar por fé e não por vistas. Então ele fala, semeia-se em ignomínia. Ignomínia é fraqueza. Então, neste mundo, nós sempre vamos parecer fraco para os outros. Por quê? Eu vou ressuscitar em glória. Eita, você é gostosa. Porque sempre tem que ter uma semente. Então você vai semear ignomínia, vergonha. Você pode fazer tudo isso. Lembra do texto de Hebreus capítulo 12? Ele não se importou com a vergonha, porque havia uma alegria proposta. Abra sua Bíblia, segura aí em Coríntios 15, que nós vamos continuar lendo aqui, e abra em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 2. Versículo 1, né? Do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha qual a tradução que fala aí que ele não se importou com a ignomínia? Tem alguma tradução que fala isso? Ou a vergonha? Desprezando a vergonha. Desprezando a vergonha. Ele desprezou a vergonha, porque havia uma alegria proposta. Então eu quero que você grava isso. Olhe para Cristo. Mesmo que neste momento você semeie fraqueza, há uma alegria proposta para você. Entendeu? Então assim, você agora está sendo fraco. Todo mundo te vê como fraco. Porque eu estou semeando em fraqueza.
Mas eu vou ressuscitar em glória, cara. Porque nós trabalhamos muito ainda para o tempo de hoje. Nós não trabalhamos por aquilo que está vindo. Por agora. Está vindo algo. O que está vindo? O meu Senhor está vindo. Uma nova terra e um novo céus estão vindo. Então eu vivo por isso. Eu não vivo por aqui agora. Não, mas agora eu estou preocupado. Não, agora você pode me ver fraco. Agora todo mundo pode me ver fraco. Mas quando chegar o tempo, eu vou ressuscitar em glória. Porque ainda nós pensamos muito aqui. Paulo fala isso. Paulo fala, se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O problema é que ainda nós pensamos muito nesta vida. Nós não pensamos no que vai ser no futuro. Nós não pensamos lá aquilo que está por surgir. Por isso que nós ficamos presos aqui. Por isso que nós não conseguimos suportar aqui. Cristo suportou a cruz porque havia uma alegria proposta. A cruz não era o fim, a cruz é o meio. A cruz não é o fim para você, querido. Tudo para na cruz? Não, a cruz só é o meio. Para nós acessarmos algo superior. Então nós precisamos olhar para a cruz como um meio. Então você morrer não é o fim, você morre para você ressuscitar por uma vida. Você vai começar a experimentar uma vida de Deus. Você vai começar a pensar como Deus pensa. Então essa é a proposta que o Senhor faz para nós. Há uma alegria proposta para nós vivermos, se nós abandonarmos todo esse tipo de pensamento. Que Satanás controla o mundo. Então não faça caso, não se preocupe por causa da vergonha. Nossa, que vergonha, olha agora, né? Muitos é fraqueza, eu vejo você fraco, porque você faz isso. É fraco, parece que você só perde. Ai, você só dá, sempre você tem que perdoar, sempre é você que está errado, e você tem que perdoar porque o outro não tem que fazer, porque eu vou fazer, porque é uma alegria proposta para nós. E a gente pensa diferente. Entendeu? Nós fazemos porque nós pensamos diferente. Porque algo vai vir, e quando esse algo vir, nós vamos desfrutar daquilo que nós semeamos. Então a gente suporta a cruz pela alegria. Porque Cristo falou, aquele que vem a mim tem que todo dia morre, carrega a sua cruz. Porque há uma alegria proposta. A cruz então não é o problema. Não, vou ter que morrer, vou ter que perdoar de novo. Não, vou ter que abrir mão. Eu vou ter que abrir mão. Ok, a gente fala, não, vou abrir mão, mas não, eu cansei. Por isso que ele fala aqui, ó. O que ele fala? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis e nem desfaleça em vossos ânimos. O nosso Senhor passou por isso. Então, não enfraqueça, Kleber. Não enfraqueça, Alex. Não desanima, Érica. Querida, qual é o seu nome mesmo? Juliana. Não desfaleça, Juliana. Não desfaleça, Fábio. Não desanima, Fábio. Não desanima, Selimar. João. Olhe sempre para o autor e consumador. Meninas lindas, lindas meninas. Vamos que vamos. Natan. Natan, tu é o cara, Natan. Júnior, vamos que vamos. Vamos pra cima com tudo. Vamos embora. Está entendendo? Nós não podemos desfalecer. Nós não podemos perder o ânimo. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Como que você não pode? Olhando para quem? Nós precisamos aprender a olhar para Cristo. Ele é o autor, ele é o cabeça da fé. Ele é o autor e consumador da fé.
Por isso que nós precisamos olhar para Cristo. Quando você tiver algum problema, você fala assim, eu preciso olhar para você, Cristo. Como você fez, que eu preciso olhar para você? Agora está difícil fazer alguma coisa. Eu preciso olhar para você. Por isso que ele fala, olhar... Qual a tradução que fala aí, olhar firmemente? Tem alguma tradução que fala, olhar firmemente para o autor e consumador? Tem alguma que fala isso? Fixamente. Contemplando o autor. E sabe que essa palavra, fixamente? Tire o olhar de qualquer outra coisa e olhe para Cristo. O que você está olhando? O que você está olhando, Érica? Você está olhando para Cristo? Se não, tire o olhar de qualquer outra coisa e olhe para Cristo. Olhe firmemente para Ele. Firmemente para Ele. Não olhe para as outras coisas. Não olhe para o que as pessoas estão fazendo. Não olhe para aquilo que está acontecendo no mundo. Não olhe para Cristo. Tudo olhe para Cristo, olhe firmemente para Ele. Bom, eu estou olhando para você. Meu olhar está fixo em você, em você. E você, não, mas está todo mundo caindo. Não, e agora está crise no Brasil. Para quem que você está olhando? Ih, o mercado está ruim. Para quem que você está olhando? Toma. Para quem que você está olhando? É para quem que você olha? Para quem você está olhando? Precisamos olhar para o autor e consumador da fé, para Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. É para Ele que o nosso olhar tem que estar fixado. Porque nós vivemos por fé, nós não vivemos pelo mercado, nós não vivemos pela crise, nós não vivemos no Brasil. Agora, peraí, como você fala que você não vive pro Brasil? Sabe por quê? Nós somos um cidadão dos céus. Você é um cidadão do céu. Você está no Brasil, mas você é um cidadão do céu. Quem rege a sua vida é o céu. Fixamente. Não é a terra. Fixamente. O que fala aí? A King James fala fixamente. Isso aí. Diferente. Né? Olhe fixamente para ele assim, ó, pô, tô olhando para você. Não, tá todo mundo perdendo emprego. E agora, peraí, tá todo mundo perdendo emprego, parece que eu vou perder também. Não, senhor, eu tô olhando para você. Se eu perdi o emprego, qual é o problema? Tem uma pessoa que falou para mim, Fábio, eu estou desempregado. Eu falei assim, o quê? Deus te mandou embora? Você pertence a quem? Quem me comprou? Maluco. Despercebido, hein? Hã? Tô despercebido isso. Quem te comprou? Você é de quem? Você é do seu patrão ou você é de Deus? Nós lemos o texto. Não foi pela vossa vã maneira de viver, legada pelos meus pais, que eu fui comprado. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Cristo me mandou embora? Não, ele não me mandou embora, não. Somos escravos de Cristo. Eu sou escravo dele, cara. Ele que sustenta a minha vida. Então é seu patrão que sustenta você? Aí a pessoa gaguejou. Eu falei, então não é mais Deus então que sustenta você, não? Uau. É uma maneira de viver. É para quem você está olhando. Eva foi olhar para Satanás e ela olhou para Satanás e desejou algo que Satanás apresentou para ela. Para quem nós estamos olhando é a quem você ouve e obedece. Se você olha para a crise, você ouve Satanás e obedece Satanás. Se você olha para Cristo, você não se preocupa com crise, porque quem sustenta o mundo? Quem sustenta toda a terra, gente? É a crise? É a palavra do meu Senhor. A palavra do meu Senhor que sustenta o mundo, não é a crise. Não, o Brasil está em crise agora. Não, e agora? O Brasil está em crise. Quem sustenta o Brasil, querido? Quem sustenta o mundo inteiro? Se o Brasil quebrar é porque o meu Deus quis que ele quebrasse. Amós capítulo 3, versículo 7. Não vem nenhum mal na cidade se Deus não enviar sobre ela. Amós o quê? 3, versículo 7. Porque é o nosso Deus que governa. Daniel capítulo 2. Cadê o capítulo 2?
Olha que texto poderoso. Daniel capítulo 4, versículo 17. Estamos trabalhando de uma mudança de mente. A maneira como a gente olha as coisas está totalmente errada. Esta ordem foi emitida pelas sentinelas. A sentença foi anunciada pelos santos, para o conhecimento de todos os viventes, de que o Altíssimo rege os reinos humanos. Ele os dá a quem quiser e faz ascender a eles o mais inferior dos mortais. O alto governa. Quem governa? Os céus. É o Deus. É o meu Pai que governa. O meu Pai governa tudo. O Altíssimo. Se Ele governa tudo, eu preciso olhar para Ele só. Por isso que nós precisamos fixar o olhar em Cristo. Olhe para o autor e consumador da sua fé, querido. Tire o olhar da crise, tire o olhar das pessoas, tire o olhar do mercado, tire o olhar disso. Tire o olhar do seu salário do final do mês, tire o olhar disso, querido. Olhe para Cristo. Cristo, como é que eu faço com isso? Você tem leis, eu vou semear, eu vou viver assim, porque pela fé. Não desfaleça mais. Para do desânimo. Chega do desânimo. O desânimo só vem se nós deixamos de olhar para Ele. Sabe por que o desânimo pega a gente? Porque você deixa de olhar para Ele. Porque se Ele é o autor e consumador da fé, Ele sempre vai mover a tua fé para que você se mova, porque a fé é dele. Então assim, nós não temos fé. A fé é um dom de Deus. Isso é muito doido, cara. Então se você confia em Deus, você está confiando na fé que Ele te deu. Eu confio nisso, Senhor, que você está falando para mim, e eu vou me mover por isso. Mas o mercado está ruim, meu negócio está ruim, e agora? Eu vou olhar para você, Senhor. O que você quer? Você tem algo? Como que eu posso fazer? Isso. Você tem uma estratégia, Senhor? Você tem uma estratégia para mim? Eu vou ouvir você agora. O problema é que a gente não ouve Ele. A gente ouve todo mundo. Vai lá no vizinho. O cara, o que você está fazendo? Não, estou fazendo isso daqui. É verdade, eu vou fazer isso daqui também. A quem você pertence? Júnior tem uma oração boa. É isso aí. Como é que é, Júnior? Vai despertar aqueles que... Será assim como o copeiro lembrou de José na hora exata, que todos aqueles que me conhecem, e se esse é o tempo que eles possam lembrar, faz lembrar, Senhor, todos aqueles que nós já passamos por eles. Assim como o Senhor fez o copeiro lembrar de José no momento exato, eles lembram de nós. Então, querido, preste atenção, você tem alguém que governa os reinos do mundo. Ele dá a quem Ele quer. O Bolsonaro é que governa? O Bolsonaro só está lá porque Deus quis. Não é o povo, querido. Apenas é Deus. Não, o Bolsonaro está fazendo besteira, hein? Senhor, você não faz besteira. Como que você quer que eu viva a minha vida agora? O meu negócio está ruim. Como você quer que eu faça? A gente não faz isso, gente. A gente fica reclamando agora. Ixi, vai dar ruim. Vou fechar as portas. Ai, meu Deus, tá ruim o negócio. Eu vou desistir de tudo, Senhor. Eu vou desistir de tudo. Tá gravando você, Júnior? Tô aguentando, mas não. Tá gravando? Só não falo, mas tem. Porque a gente não vai para Ele. Já pensei em fechar, não foi mesmo. Porque a gente não vai para Ele. Senhor, eu vou te ouvir. Para que eu vou fazer com esse negócio? Você está entendendo? Porque eu tenho que olhar para Ele. Fala pra mim agora. Para Ele. Amiga, vamos olhar para Ele, amiga. Para Ele assim, ó. Bum. Você tem um plano para mim, Senhor. Porque os seus pensamentos São mais altos. é maiores. Gostei. Seu pensamento é maior. Pensamentos maiores. Pensamento de paz. Entendeu? E não de mal. Aí porque a gente só pensa o mal. Ah, Senhor. Nossa, nós parecemos aquela hienazinha lá. Oh, dia. Nossa.
Ó saco. Ah, Senhor, de novo. Tá chovendo. Ah, Senhor, que irritante. Ah, Senhor. Ó Senhor. Deus atende essa pessoa. Eu não dei olha. Ele nem olha pra ela. Ó Senhor, ó céus. Ó Perdão logo aí, Deus. gente. Vamos começar. Perdão, Senhor. Você tá entendendo? A gente não está olhando pra ele, queridos. Nós precisamos olhar pra ele. Olhar pra ele. Eu